Banhado pela bacia hidrográfica amazônica, a maior do mundo, com quase 4 milhões de quilômetros quadrados em extensão, o Amazonas é um estado onde o meio de transporte principal não é terrestre, e sim fluvial. Para alcançar a população ribeirinha de Manaus, por exemplo, é possível navegar horas e até dias de barco para chegar a um vilarejo. E foi através da lancha Luzeiro, um barco simples da Igreja Adventista, que muitos passaram a ter acesso ao atendimento médico e odontológico a partir de 1931. No programa de hoje, você vai conhecer como nasceu esse projeto e como ele está 80 anos depois de ser implantado. Em 1921, chegou ao Brasil o casal de norte-americanos Léo e Jessie Halliwell. Os missionários trabalharam no Rio de Janeiro e depois na Bahia. 10 anos depois, chegaram na região norte do Brasil. Ao conhecer aquela realidade, onde comunidades ribeirinhas ficavam muito distantes da cidade, o casal resolveu levar esperança. Nasce aí um projeto médico e missionário que desde então tem transformado vidas. A repórter Gabriela Frontini viajou a Manaus e Belém para conhecer mais sobre a esperança a bordo das lanchas Luzeiro. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é banhada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Ao longo do seu percurso, desde o Peru, onde nasce na Cordilheira dos Andes, até o Brasil, onde deságua no Oceano Atlântico, ele recebe outros nomes. Torna-se Rio Amazonas de novo depois do encontro das águas do Rio Negro e Solimões, fenômeno natural admirado por muitos turistas brasileiros e estrangeiros. Longe da realidade dos turistas, mas ali bem pertinho, vivem as comunidades ribeirinhas. Em casas de palafitas para se proteger da cheia dos rios, a população geralmente vive do artesanato, agricultura e pesca. Os ribeirinhos contam com poucos serviços públicos como assistência médica e transporte, quase nenhum saneamento básico e a maioria das comunidades não tem energia elétrica. Mas essa população, embora muitas vezes esquecida pela sociedade, foi lembrada por Deus, tanto em Manaus quanto em Belém, quando chegou o casal de missionários Halliwell, da parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi no Porto de Belém que desembarcou o primeiro casal que atuou no serviço médico missionário da Igreja Adventista na região norte do Brasil. O casal Léo e Jessie Halliwell chegou em uma terra completamente desconhecida, mas com uma grande vontade de ajudar. A chegada do casal marcava o início de um grande trabalho, prestar auxílio médico e espiritual à comunidade ribeirinha da Amazônia. Jessie era enfermeira e se casou com Léo Blair Halliwell, engenheiro. Para alcançar os milhares de habitantes ao longo de 40 mil milhas de rios navegáveis, Léo projetou uma embarcação que seria o meio de transporte e, ao mesmo tempo, o consultório. Mas antes de começar esse projeto, o missionário Halliwell fez, em 1930, fora do país, um curso sobre doenças tropicais. Afinal, era preciso conhecer o terreno em que trabalharia nos próximos 38 anos. A Luzeiro 1 foi inaugurada por Jessie em 4 de julho de 1931. O barco media 11 metros de comprimento por 13,50 de largura e era também a moradia dos missionários nos longos dias de viagem. 2 outras lanchas serviram de inspiração para Léo e Jessie Halliwell construírem a Luzeiro 1. A partir daí, uma sucessão de lanchas foram construídas pelo Brasil para atender a população ribeirinha da Amazônia que não tinha condições médicas e hospitalares. O trabalho consistia em fazer o atendimento básico, como verificar a pressão arterial, medir a temperatura, fazer um diagnóstico clínico conforme o paciente conversava sobre suas dores e sintomas, aplicação de vacinas e até extração de dentes. Como se não bastasse, sua dedicação ia além. Jessie cuidava com muita atenção e carinho dos doentes, transmitindo então esperança e força espiritual.
E era nesse aspecto também que Léo foi fundamental na obra médico-missionária da Igreja Adventista. Ao encerrar a maratona de atendimentos nas comunidades, Léo Halliwell começava a falar do amor de Deus, baseando suas mensagens na Bíblia Sagrada, o guia prático da fé adventista. A Luzeiro 1 para nós é digamos assim, é o grande expoente da missão adventista no norte brasileiro. A Luzeiro 1 ela ganhou fama mundial, ela é referência adventista dos órgãos governamentais e foi como um fator de integração nacional nessa região, né? Além do que, né, sobretudo, ela foi um grande instrumento na obra médico-missionário através de Léo Halliwell e sua esposa. Então está aqui materializada a lembrança desses dois gigantes, Léo Halliwell e sua esposa. Aliás, esse ministério, ele começou não por causa de Léo Halliwell, ele começou por causa de sua esposa. O maior propulsor desse ministério das lanchas missionárias foi a ideia de Jesse Halliwell. A falta de cuidados com a saúde, com a alimentação e as doenças tropicais, como a malária, por exemplo, chegavam a matar famílias inteiras. E Léo e Jesse estavam mudando essa realidade brasileira. As lanchas Luzeiros eram conhecidas também como Anjo Branco. E foi um desses anjos que alcançou a família da Dona Maria Zeni. Ela era menina, de apenas 12 anos, quando viu a Luzeiro pela primeira vez. Lá eles davam bastante remédio. Todos os remédios que eles levavam eram remédios bons, né? E eles faziam todo tipo de tratamento. Faziam extração de dente, né? Cuidavam dessas coisas todas, né? E a gente sempre foi beneficiada pela lancha Luzeiro, né? Além de melhorar a saúde física da família, a Luzeiro veio trazer também uma esperança diferente. Muitas coisas, como roupas, calçados, nós ganhávamos, né? Nós fazíamos também, nós fomos beneficiados também com isso. Isso para nós era muita alegria quando a lancha ali estava distribuindo roupa e calçado, como nós comentamos que era muito carente e isso ajudava muito. Isso ficou muito forte na minha mente, né? Tudo isso. A Luzeiro ela representa uma época que se eternizou, porque foi através da Luzeiro que a minha mãe foi instruída na fé. Ela participou das conferências feitas através da Luzeiro, na época pastor Jair, e foi dessa época que nós começamos também a conhecer a palavra de Deus. Hoje a família canta, saudosa, um dos hinos que aprendeu com o Anjo Branco. Fala-me com amor, segredo tu és o Filho, tu tens um Salvador. E como cristãos, herdaram a tarefa de falar sobre as boas novas do Evangelho e seguem com amor esse legado na Igreja Adventista por onde moram. A missão de Léo e Jesse Halliwell era grande e foi preciso aumentar a frota do barco que levava a luz da esperança a comunidades ribeirinhas. Foi então que Léo construiu a Luzeiro 2. Outros missionários participavam desse projeto, como Fred Preacher e Walter Streiters, para quem Léo passou adiante o comando da Luzeiro 2. Ao acenar para Walter, Léo contempla rapidamente tudo o que viveu ali naquele barco e se emociona. E o filho de Walter lembra saudoso os momentos em que viveu ali com os pais. Quando você ia para um pequeno vilarejo, uma pequena casa, as pessoas acorriam para ali, porque eles sabiam que ali haveria de ter atendimento, né? E meu pai fazia algumas coisas de médico também, né? Como todo pastor naquela época que trabalhava nas lanchas tinha que fazer. Pequenos curativos, drenagem de abscessos, arrancar dentes, né? Então, eu fico pensando como Deus faz milagres na vida
da igreja, né? Porque protegeu muitas vezes e continua protegendo as pessoas das mais diversas maneiras, mas aquela lancha, que hoje ainda é uma relíquia para a igreja, que mostra o início de um trabalho aqui no norte, ela certamente teve muitos anjos protegendo aquela lancha. O pastor José Alves foi o último missionário a trabalhar na lancha Luzeiro 1, que funcionou até 1998. Então, quando eu cheguei no Amazonas, isso foi no ano de 1994, eu tive um encontro com a Luzeiro 1. O trabalho que eu fazia era o que todos os pastores no interior faziam. Nós éramos pastores para atender o rebanho, para atender as necessidades da igreja. Eu era um pastor distrital. O meu carro era a Luzeiro e dentro da Luzeiro nós oferecíamos o serviço assistencial. Nós fazíamos atendimento médico e odontológico. Na prática nós aprendíamos a fazer esse trabalho, mas sempre tínhamos voluntários que vinham dos Estados Unidos ou do Brasil mesmo, voluntários na área de saúde, que somavam forças para fazer esse tipo de atendimento. Então, eu era pastor, eu era marinheiro, eu era o mecânico da Luzeiro, eu era enfermeiro, eu era dentista e tudo que fosse necessário para levar avante esse trabalho assistencial da igreja, nós fazíamos. Hoje, o pastor José Alves não está mais na região de Manaus. Agora, ele aplica seus conhecimentos da assistência social adventista na região oeste do estado de São Paulo. O projeto das lanchas Luzeiro foi navegando cada vez mais longe e invadiu outros estados como Ceará, Piauí, Minas Gerais, Goiás, dentre outros, já com nomes diferentes como Luminar, Pioneira e Samaritana. No auge de seu funcionamento, o projeto Luzeiro teve 16 embarcações funcionando ao mesmo tempo. E não foi somente para a população ribeirinha que o projeto foi significativo. Em 1953, na cidade onde o casal Halliwell desembarcou e começou a obra médico-missionária, nasce o Hospital Adventista de Belém, que hoje é um grande hospital de referência onde a obra continua sendo realizada. Aquilo que surgia fora do país, o hospital buscava. Tudo isso para trazer uma medicina de ponta com responsabilidade. Isso é muito importante porque o nome da igreja, o nome do hospital, ele é muito forte aqui na região. É ligado com a tecnologia. Sempre nós nos preocupamos com isso aí, para ter um resultado diferenciado, com responsabilidade. O hospital iniciou sua história com a tecnologia máxima para a região. Era um único microscópio dentro de uma lancha. E com o passar dos anos, que bom, crescemos tanto. As crianças que são atendidas naquela unidade, naquelas unidades ali, elas, quando necessário, são trazidas para o hospital. E anos mais tarde, a capital do Amazonas é presenteada com o Hospital Adventista de Manaus, em 1976. Um dos mais conceituados da região e o primeiro da rede a obter uma certificação na área de saúde hospitalar da Organização Nacional de Acreditação, mais conhecida pela sigla ONA. O Hospital Adventista de Manaus nasceu nos rios da Amazônia, né? O casal Halliwell, eles começaram numa lancha, a Luzeiro, tão conhecida pela igreja, nos rios da Amazônia. Esse trabalho cresceu, frutificou. Depois, viemos para a cidade de Manaus. Mas a clínica também ficou pequena. E em 1978 é que viemos para o local onde o hospital está. Essa instituição desse tamanho realmente nasceu em 1978 aqui no local onde estamos. Em 1998, o projeto que iniciou com o casal Halliwell caiu no esquecimento e ficou parado por mais de uma década. Apenas em 2010, às margens do Rio Negro, em Manaus, o projeto foi retomado com a inauguração da lancha Luzeiro 26. O Anjo Branco volta a trabalhar pela população ribeirinha e a nossa equipe acompanhou uma ação missionária com 10 voluntários. As comunidades de Rosa de Saron e Umari foram as beneficiadas da vez. Acompanhe. A aventura começou em Manaus, cidade histórica e portuária,
considerado o principal centro financeiro, corporativo e econômico da região norte do Brasil. A bordo da Expresso Luzeiro, que atinge uma velocidade de mais ou menos 80 km por hora, nós vamos rumo à comunidade Rosa de Saron, e o percurso pelo rio Solimões deve durar cerca de 4 horas. Isso se conseguíssemos desenvolver a velocidade máxima, mas não foi o que aconteceu. Por isso, ao pôr do sol, paramos em Manacapuru. No dia seguinte de manhã, seguimos viagem, já com a equipe de médicos e voluntários que nos encontrou ali, naquela pequena cidade. Mais umas 3 horas de viagem e chegamos a Rosa de Saron. A presença adventista ali é notável. Logo na entrada da comunidade avistamos a igreja e ao lado a base da ADRA. Gabriel é estudante de medicina e participa desse projeto. É um prazer, é muito bom sair da cidade para um lugar mais campestre, pessoas que estão precisando mesmo, você vê que está podendo ajudar, é muito bom. E para você na prática também aprender como é que vai ser logo. Exatamente. Aqui dá para ter essa noção da realidade. Isso, sempre nas missões tem um profissional formado que trabalha e auxilia os acadêmicos. Então, a gente também ganha experiência com isso. Assim como Gabriel, André também é estudante de medicina e auxilia o Dr. Guilherme, médico do Hospital Adventista de Manaus, a fazer o atendimento no Sr. Raimundo, que aprova a atitude da equipe de saúde. Ajuda, é muito bom. Principalmente quando veio o dentista, né? Eu estava sofrendo uma dor de dente horrível e mandei tirar o dente todinho e ficou bem bom. Foi uma maravilha, graças a Deus. Sr. Raimundo já operou de uma hérnia e talvez tenha que operar de outra. Mas, devido à suspeita de diabetes, Dr. Guilherme quer que ele vá ao hospital fazer uns exames. Já com as guias em mãos, basta ele procurar uma assistente social quando chegar ao hospital. Provavelmente, seu Raimundo será atendido por Débora. Então, primeiramente a gente vem, acompanha os atendimentos médicos, os que não podem ser solucionados aqui na comunidade, a gente encaminha para o Hospital Adventista, onde lá a gente tem uma extensão de continuidade ao tratamento, onde as pessoas carentes, mediante a ficha social, que é a avaliação, elas são avaliadas, elas conseguem consultas, exames e até alguns procedimentos cirúrgicos. Mas antes disso, ali mesmo na comunidade, a ADRA mantém uma farmácia. Sr. Raimundo busca os medicamentos receitados pelo Dr. Guilherme. E Joane, estudante, conta como se sente realizando esse trabalho. Faz muito bem. Eu entrei na faculdade de medicina com esse propósito. Foi o que me chamou mais a atenção, essas viagens, o trabalho humanitário, de viajar para o interior, a aventura também. Então, isso além de fazer bem, de te ajudar, porque você faz bem para o próximo, faz bem para você mesmo, porque é muito divertido. Dona Carmen, esposa do Sr. Raimundo, também é atendida pela equipe voluntária. Eu acho ótimo, muito bom, porque atende a gente direito, né? Às vezes passa um remédio, a gente também melhora, né? Graças a Deus, com a ajuda de Deus, né? Tudo vai bem. Facilita então a vida de vocês, de não precisar ir até a cidade? Sim, facilita, né? É muito mesmo. Elias estava com uma tosse há algumas semanas e chegou até a ter febre. Com a chegada da equipe de médicos e voluntários, ele logo foi atendido e medicado. Eu acho que foi uma coisa boa que botaram esse atendimento aqui, né? Que muitas pessoas precisavam, que muitas vezes era preciso de, com pouca coisa, ser preciso daqui e até a cidade, por causa que não tinha uma pessoa para atender, né? É longe, daqui para lá, tem 6 horas de viagem daqui num barco. Aí era necessário a pessoa fazer essa viagem daqui até lá. Porque teve já pessoas que moram aqui, vizinhos da gente aqui, que aconteceu coisas que nenhum colega da gente ali de cima que causou dele até morreu porque não tinha assim um atendimento bom, né? Aqui não tinha um posto de nada aqui. E agora já teve coisas que aconteceu aí que são atendidas aqui. Para o líder médico da equipe, é uma satisfação imensa usar o seu dom para ajudar o próximo. A gente sabe que muitos bons cristãos, muitos bons médicos, profissionais já passaram por esse programa. E eu realmente fico muito feliz de estar ajudando e fazendo a parte que cabe
né, de levar realmente um pouco de saúde a quem está precisando. E mesmo quem não é da área da saúde participa dessa ação voluntária. Paulo é advogado e gosta de fazer visitas às famílias, dar um livro de presente e orar com elas. O nosso trabalho ele é feito com base no livro Evangelismo e Serviço Cristão, do Espírito e Profecia. Então nós seguimos esses passos, que é o passo como Jesus fazia, entrar na comunidade oferecendo tratamento médico, odontológico e educando o povo para ter uma qualidade melhor de vida. Então, quando a equipe chega com as lanchas e faz esse trabalho, as portas ficam abertas para nós entrarmos com o evangelismo. O povo é 100% receptivo. Quem recebe esse grupo é Taine, enfermeira que trabalhou de maneira voluntária por 1 ano e 8 meses. Ela mora na casa base da ADRA. Hoje é contratada e faz os atendimentos básicos no dia a dia, não só para o povo de Rosa de Saron, como também nas demais comunidades próximas. A vantagem de ficar direto é porque você se surpreende com coisas que normalmente num dia de missão você não vê. Numa missão igual a essa, nós atendemos casos que são mais comuns, de clínica médica mesmo. E no dia a dia eu deparo com pessoas que são ferradas de arraia, acontece muito acidente com motosserra, porque eles cortam madeira, né? Então acontece muito acidente com motosserra e muitas feridas de picadas de piranha dos pescadores. Esses são os casos que eu atendo assim, no meu dia a dia. Isso aqui é algo que é diferente quando a gente está numa missão igual essa em outra comunidade. Eu vejo que é coisas mais comuns. Aí eu acho mais tranquilo. Agora no dia a dia, às vezes tem semana que é muito corrida e tem semana que é mais tranquilo. Participar do projeto foi uma grande bênção na minha vida. Desde que eu cheguei aqui, eu vejo que eu cresci como pessoa, cresci na minha área e pude crescer também espiritualmente. Então, participar do projeto fala que foi assim, uma bênção que Deus me deu, um presente que Deus me deu. Muito mais que eu ajudo as pessoas, às vezes eu me sinto muito mais recompensada. Sem a presença de Heraldo, o piloto, a ação médico-missionária não acontece. Há 32 anos ele faz esse trabalho com o coração agradecido. Não tem uma coisa melhor, primeiro, do que a gente trabalhar para Deus. A gente está trabalhando na obra, né? Vendo ribeirinhos, pessoas necessitadas. Quando chega, eles dizem, né, que nós fomos apelidados pelo Anjos Brancos, né, para fazer o nosso trabalho aqui no Amazonas. Domingo cedo é hora de partir para a comunidade vizinha, que também carece de atendimento médico. Agora vamos a bordo da Luzeiro 26, sim, aquela que marcou o reinício do projeto. Mas antes a equipe faz uma oração, colocando-se nas mãos do médico dos médicos e pedindo que sejam instrumentos de Deus para alcançar os necessitados. Além do Dr. Guilherme, outro médico, o Dr. Aníbal, participa da equipe. Bem, como sempre, é muito bom participar desse tipo de missão, né, no qual você pode, de alguma forma, abrandar o sofrimento da população ribeirinha, né? E a gente vê que as necessidades são muito grandes, né? O principal delas é de educação, de esclarecimento quanto a meios de prevenção de saúde. E é ele quem atende boa parte da população de Umari, como Dona Maria Ivanilde, de 60 anos. Eu acho que seja uma coisa muito boa, né? Porque durante esses tempos todinho que a gente morava aqui, a gente nunca teve essa oportunidade, né, de ter vindo esses médicos aqui para atender a gente nas comunidades. Quando a gente queria, a gente tinha que ir para Manacapuru, então para Capiranga, às vezes não tinha médico. Aí eu achei que, para mim, é uma coisa muito importante. Muitas vezes essa é a única oportunidade que eles têm de médico. Muitos deles vivem unicamente da pesca e não têm recursos nem para colocar um combustível e ir até a cidade. Então essa é uma forma de nós mostrarmos o amor de Deus, alcançando Ele na casa dele, a saúde na comunidade. Nós nos preocupando com os nossos semelhantes e atendendo da melhor forma possível, trazendo saúde para eles nas suas casas, nas suas residências. E isso nós realmente dependemos do apoio de todos. Não é necessário ser da área da saúde para ajudar. O voluntário só precisa ter disponibilidade e vontade de fazer a diferença na vida do próximo.
Deus capacita, eu estou feliz por estar aqui, um ambiente muito agradável e eu me sinto muito bem em estar fazendo a minha parte, ajudando. Eu vejo realmente que é o caminho. Acho que cada um que tem essa responsabilidade, se souber fazer da forma correta, o mundo com certeza vai ser bem melhor. Fazer isso é emocionante. Eu nunca imaginei que eu viria para essa região. Deus está me dando um privilégio. Quando nós chegamos e vemos crianças sendo atendidas, vemos pessoas saindo com alegria, como vários casos que já aconteceram aqui, né? Um abraço de uma criança que chega e vocês chegaram novamente, isso nos dá muita satisfação. E seguir os passos de Léo Hallowell, né, é algo que é muitas vezes até difícil de explicar. Se você quer doar seu tempo e talento em prol das comunidades ribeirinhas da Amazônia, entre em contato com a ADRA Amazonas, através do telefone 0 operadora 92 3878 4800 ou escreva para o gerente regional responsável, herber.kalbermatter@adra.org.br. Caso queira contribuir financeiramente, acesse o site www.adra.org.br. Toda ajuda é bem-vinda para transformar a vida dos ribeirinhos. Hoje é possível realizar apenas uma ação missionária por mês, por falta de recursos humanos e financeiros. E você pode fazer a diferença. Entre no site adra.org.br e clique no projeto Luzeiro. Lá terá as informações de como você pode ajudar. Que através de você, o atendimento médico, odontológico e missionário poderá alcançar toda a tribo, língua e povo, como diz a Bíblia. O programa de hoje fica por aqui. Aproveite para registrar em nosso blog o que achou desse tema e sugira outros. Sua participação é muito importante para nós. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!